Olá, meu nome é Maria Clara. Juntamente com o meu grupo, Abel Teixeira, Lucas Diniz, Deisiele Alves, Pedro Fernandes e João Vitor Andrade, iremos debater um pouco sobre clonagem. Meu nome é Pedro Fernandes e eu vou falar um pouco sobre clonagem. Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um ser vivo, sendo ele micro-organismo, vegetal ou animal. Bom, meu nome é João Vitor e a clonagem é um procedimento de grande importância, pois abrange perspectivas, por exemplo, para tratamentos que necessitam de transplantes por meio de cultivos, de células idênticas às tecidos quais foram retiradas. A clonagem reprodutiva também pode ser uma esperança para casais que não podem ter filhos, pois devido a problemas genéticos, por exemplo. No entanto, todas essas técnicas esbarram em algumas limitações, sendo necessários maiores estudos sobre seus possíveis resultados e consequências. A utilização de células embrionárias em alguns processos é um dos principais problemas enfrentados, pois muitos consideram que estão sendo retiradas as células de pessoas em potencial, levando a debates sobre os limites éticos e morais da realização de alguns procedimentos. Meu nome é Deisiele e eu vou falar sobre os 4 tipos de clonagem. Então, a clonagem natural é um processo no qual o zigoto se divide, dando origem a 2 zigotos independentes, possuindo o mesmo genoma. Já a clonagem induzida, ela realiza artificialmente em laboratórios. A reprodução assexuada utiliza 2 células-mãe, que produzirão seres idênticos ou clones. A clonagem reprodutiva consiste na remoção do núcleo de um óvulo e a substituição por um outro núcleo de outra célula somática. A clonagem terapêutica, que é a última, utiliza na reprodução de células-tronco. O processo é semelhante à clonagem reprodutiva, porém, não é introduzida no útero. Clonagem de organismos. Denominamos de clonagem de organismo a técnica capaz de fazer cópias idênticas de indivíduos multicelulares, a partir de uma única célula. O produto de clonagem é um indivíduo chamado clone, que é geneticamente idêntico ao organismo que se originou. Sem dúvida, um dos casos mais conhecidos de clonagem de organismo é da ovelha chamada Dolly. Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado. Ou seja, eu vou falar um pouco sobre a primeira clonagem que aconteceu. Dolly, uma ovelha, foi o primeiro mamífero clonado com sucesso no mundo. Para criar Dolly, os pesquisadores usaram uma célula somática já diferenciada e conseguiram reprogramar para que voltasse a ser totipotente, ou seja, capaz de originar qualquer tipo de célula. Para isso, os pesquisadores transformariam o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha para um óvulo anucleado, óvulo sem núcleo. Nesse momento, a célula começou a se comportar como zigoto, formando logo após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Após a transferência do núcleo para o óvulo enucleado, essa estrutura foi inserida no útero da ovelha, que funcionou como uma espécie de mãe de aluguel. Para parecer um processo relativamente simples, entretanto, para Dolly, fosse concedida outras 276 tentativas fracassadas. Observe o esquema como foi realizado a clonagem de Dolly.
Dolly nasceu no dia 5 de junho de 1996 e morreu no dia 14 de fevereiro de 2003, por meio de uma infecção letal. O sacrifício foi feito pois ela sofreu complicações de uma doença pulmonar. Vale destacar que Dolly, apesar de todo o sucesso de técnica, apresentou uma série de problemas de saúde que pode ser decorrente espécies de problemas na clonagem. Me chamo Lucas Diniz Bezerra, vou falar um pouco sobre os pontos positivos da clonagem. A utilização da técnica de clonagem para a obtenção de células tronco a fim de restaurar a função dos órgãos ou tecido, a clonagem terapêutica teria a vantagem de não oferecer riscos de rejeição se o doador fosse a própria pessoa, a diminuição ou fim do tráfico clandestino de órgãos, ajudar casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de infertilidade, e o resgate de material genético, maximização do potencial genético de uma raça. A clonagem, apesar de ter alguns aspectos positivos, apresenta também muitos aspectos negativos. Um dos principais aspectos negativos da clonagem é o fato de vários fetos morrerem durante a gestação ou logo após o nascimento. A tecnologia, por não estar muito desenvolvida, há uma baixa taxa de fertilidade, o que ocorre a morte de vários fetos durante a gestação ou logo o nascimento, como eu já havia dito. Durante a gestação também, há a perda da variabilidade genética, o que ocorre com que o sistema do clone não seja totalmente desenvolvido. Os clones também apresentam grandes anomalias. Alguns desses exemplos podemos citar lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade, além de que os clones têm um envelhecimento precoce. Como eu falei na minha fala anterior, Maria Clara, que Dolly foi o primeiro animal clonado, tá aí o exemplo da ovelha A, que é a célula de glândula mamária, a ovelha A, que é a primeira ovelha, ou seja, ela vai originar o clone, que é a ovelha B. Aí vai precisar do óvulo da ovelha B, a remoção do núcleo, inserido o núcleo no óvulo, aí disso aí vai formar o embrião, que vai dar origem ao clone, que é a ovelha C, que vai ser o clone da ovelha A.